Minhas amigas e meus amigos, nós voltamos hoje com um vídeo sobre música popular brasileira e repressão nos tempos da ditadura militar. Mas quero lembrar a vocês que a gente não pode tocar a música a que a gente se refere em cada vídeo, por questões de direitos autorais. Mas, por exemplo, a música de hoje é Sinal Fechado, e você pode procurar no Google e ouvi-la e compreender exatamente tudo que nós estamos falando sobre ela. Vamos ao papo de hoje, com Felipe Breyer e eu. Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Estou eu aqui com Felipe Breyer, meu amigo, camarada Felipe Breyer, para a gente fazer mais um vídeo sobre música popular brasileira e a repressão na ditadura militar. Hoje nós vamos falar de Sinal Fechado, é isso, Felipe Breyer? Sinal Fechado, exatamente. Vamos falar de Sinal Fechado, música de Paulinho da Viola, com versão às vezes de Chico Buarque de Holanda. Nós continuamos em viagem, em caravana, mas não queremos deixar vocês na mão e vamos falar sobre isso. Esses vídeos são preparatórios das lives que ocorrerão a partir da segunda quinzena de outubro, uma vez por semana, tendo por tema aprofundado cada música, cada momento da música brasileira. Então vamos lá, tá certo, Felipe? Tá certo. Então vamos falar de Sinal Fechado. Acompanhem. Sinal Fechado é uma música que foi feita em 69, já depois do AI-5. A música foi feita em 69 para o 5º Festival da Música Popular Brasileira, pelo Paulinho da Viola. E essa canção é emblemática porque ela retrata logo após o AI-5, a instalação do AI-5 em 68. Essa música a gente pode pegar em vários aspectos. Um dos aspectos é a questão musical, que eu vou falar daqui a pouco. A outra questão é a letra propriamente dita. Porque a letra, no caso, ela é quase como um eterno falar sem falar. Porque ela coloca todas as coisas que são faladas, que são transmitidas na canção, essas são transmitidas sem usar as palavras. O silêncio é o principal. Ô Felipe Breyer, me diga uma coisa. Você acha, por exemplo, que Sinal Fechado, me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, reflete uma época em que as pessoas não podiam parar para conversar? Não podiam parar. Se a gente pega, por exemplo, no Brasil, e não é diferente em Portugal, 3 pessoas paradas na rua já era motivo para a polícia chegar e perguntar o que estava acontecendo para desfazer aquela aglomeração. É verdade. Eu estive na Universidade de Coimbra esses dias, a gente está em viagem, está em caravana, e uma professora me lembrou, olha, vale ressaltar que aqui em Coimbra começou a primeira resistência estudantil à ditadura de Salazar. E era um período difícil, onde 3 estudantes reunidos já eram subversivos e podiam ser presos. No Rio de Janeiro, nesta época de 69, 70, também não podiam mais de 3 pessoas reunidas, nem em casa, nem na rua. Eu me lembro que a gente fundou o nosso grupo de teatro em 66, porque já em 66 já havia invasões de prisões, e nós éramos 18 jovens e não sabíamos como nos reunir para discutir política. Então, se a polícia chegar, a gente está ensaiando. Já em 66 isso, 2 anos antes do AI-5. Isso já se tornava normal, como hoje se torna normal nesse governo do Bolsonaro. Polícia militar invadindo reuniões sindicais, policiais acompanhando plenárias assintosamente, policiais prendendo pessoas que estão reunidas. Isso tem acontecido, tem denunciado. É um início de uma repressão sistemática contra as pessoas estarem reunidas. Isso eu acho que é fundamental você falar, porque as pessoas têm a falsa impressão de que qualquer processo de repressão começa do dia para a noite. Nenhum processo de repressão, na verdade, começa do dia para a noite. Ele é aos poucos. Ele vai sendo colocado em pequenas medidas e vai sendo aumentado. Não é diferente do Bolsonaro fazer os discursos que ele faz. Cada discurso ele vai colocando uma atrocidade a mais, até que a gente fica anestesiado e quando percebe, já vive na Alice... No regime policial, no regime ditador. Alice atrás do espelho. Alice atrás do espelho. Aliás, Hitler fez isso muito na Alemanha. Pouco a pouco ele foi cerceando as liberdades, perseguindo os judeus, depois foi transformando, levando eles para gueto, depois botando estrela amarela no peito, os homossexuais com estrela cor-de-rosa, com triângulo rosa, e os ciganos e todo mundo. E quando você viu, estava toda a sociedade alemã dominada pelos camisas marrons e pela Gestapo. E as pessoas já sendo mortas de uma forma cruel, né? E a maioria absoluta da sociedade em silêncio, achando que aquilo era normal. Exato. E aí entra, voltando à questão do silêncio, do que a gente não diz, na própria letra você tem também, tenho tanta coisa a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Né? Muita coisa a dizer, mas que a gente não pode falar. Porque imagina, hoje temos a internet, naquela época ia dizer como? Os jornais censurados, todo o processo. Naquela época, Felipe, você é mais jovem, nós nos comunicávamos por códigos. Era interessante. A mesma coisa você encontra
Tem um livro muito bom, você comprou ontem, como é Resistência, como é o nome do livro? Não vou lembrar agora, peraí. Ah, então deixa. Você não vai lembrar. A pessoa jovem não tem memória. São as maneiras de resistência à opressão. É um livro impresso aqui em Portugal. E que falava que os negros americanos, no tempo da escravatura, tinham códigos próprios para se comunicarem sem que os senhores de escravos soubessem. Nós também, nessa época, tínhamos códigos para poder falar o que não podíamos falar. Era uma coisa assim... voltamos ao cala-boca bárbara, cala-boca bárbara, e a gente tinha aqueles códigos próprios e comunicava. Havia, por exemplo, eu entrava em cena no teatro e se tivesse que fazer um gesto simbólico denunciando a ditadura, eu estendia a mão, como uma saudação fascista, como vai? A plateia já sabia que eu estava criticando o regime militar. Mas é importante a gente perceber também que essa canção foi gravada em 69. No entanto, contudo, porém, todavia, né? Essa canção também foi gravada pelo Chico em 1974. 5 anos depois, o Chico fez uma regravação 5 anos dela. Depois. E é interessante, o emblemático é porque é talvez o único disco do Chico Buarque que não tem canções dele, com exceção do Julinho da Adelaide, que aí é uma canção que a gente vai falar depois. Nós vai falar no próximo vídeo do Julinho da Adelaide e dessa canção no disco de 74. Mas esse disco de 74 é justamente uma forma do Chico denunciar o quanto ele estava sendo censurado, porque ele não podia, de 2 canções que ele mandava para censura, uma era censurada. E a canção que era liberada com muitos cortes, ou seja, inviável. Então ele chegou e resolveu fazer um disco de denúncia nesse aspecto, mas também um disco em que ele pudesse cantar e falar sobre essas questões através das letras das outras pessoas. E aí Sinal Fechado passa a ser o nome do disco que ele lança e passa a ser a última faixa. É praticamente como se no momento que a gente fosse ouvir o disco, a gente para num sinal fechado, coloca o disco para ouvir e no fim a gente escuta a música Sinal Fechado para seguir a vida. É muito curioso porque em 69 a música era mais sutil, era mais suave. O sinal está fechado, tal. Olá, como vai? Tudo bem? Eu vou indo e você. Quando em 74 com o Chico, olá, como vai? Tudo bem? Eu vou indo e você. E o piano já vai para um tom grave, pelo que a gente percebe. Exato. E aí, embora a música não fale claramente sobre política, ela reflete o sentimento e o espírito de perseguição, de revolta, de opressão que a gente já vivia na época. O piano é que dá o tom político, é curioso isso. Como é isso? Isso é fantástico porque, assim, o canto do Chico, ele é muito semelhante ao do Paulinho da Viola, em alguns aspectos, né? É um cantar mais espojado, mais quase falado, porque, na verdade, ele está retratando uma conversa entre 2 pessoas. Então ele praticamente fala a letra. No entanto, o instrumental, como disseste, ele faz toda a diferença. Exatamente isso, porque no caso a canção, o Chico quando canta, ele canta de uma forma como uma conversa entre 2 pessoas. O Paulinho da Viola também fazia isso, porque é uma conversa entre 2 pessoas, então não tem necessidade de se cantar com a voz impostada, e essa parte dessa melodia toda. É uma conversa, é simples, mas no instrumental ele vai fazer toda a diferença. E aí, no caso, se voltarmos é o instrumental que faz a diferença? Faz a diferença, mas se a gente se a gente junta a letra com o instrumental, a gente consegue perceber mais essa diferença. Porque a canção, no caso, ele coloca, falando muito, muito propriamente desse período, né? Porque nós vivíamos um momento em que a gente não sabia se aquela pessoa que a gente estava encontrando naquele momento, a gente encontraria depois. Então eles falam num determinado momento, eles que eu digo, os personagens, né? Os personagens da canção, os 2. Ele fala em um determinado momento da letra, eu procuro você, vai abrir. Por quê? Porque era um momento em que o regime estava fechado. Ele tinha fechado. Esse sinal fechado, ele representa justamente essa repressão da ditadura militar. Mas ele vai abrir, da mesma forma que o Chico canta no Apesar de Você. Né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ou estou me guardando para quando o carnaval chegar. Sim, sempre havia esperança. Exato. Sempre havia o que eu digo, alegrias porque a luta continua. É uma forma de ter esperança, de prosseguir. Exato, mas quando essa esperança se realizar, a gente não sabe se aquela pessoa
vai estar viva ainda. E nesses momentos, e aí é que entra a questão do instrumental, nesses momentos em que eles estão falando sobre isso e fica mais evidente que a repressão está ali nessa fala, né, nessa parte do silêncio e da fala, o piano é extremamente tenso. Ele faz um grave muito pesado. Em outros momentos é um momento de tristeza, de melancolia. Então ele fica, isso na música do Chico. Então nós pegamos, por exemplo, a versão do Paulinho da Viola é mais leve, mas ela foi lançada em 69. Era poucos meses depois do AI-5. A gente ainda não tem uma noção. Em 68, quando eles deram o AI-5, era 13 de dezembro de 68, muita gente foi presa, muita gente foi torturada, mas a gente achava que ainda ia continuar aquele sistema que vinha de 66, 67. Em 70, 72, a gente começou a ver a verdadeira face do regime através do sanguinário ditador Emílio Garrastazu Médici, e aí é onde o Brilhante Ustra começa a entrar em ação, o Fleury começa a entrar em ação, e a coisa fica muito pesada, muito feia. E é curioso então que você está dizendo, o Chico não expressa isso em palavras, mas expressa isso em cada nota musical. Você sabe que quando a gente fala, isso aí é claríssimo, mas tem gente que às vezes não pensa nisso, cada palavra, cada fonema estabelecido tem uma nota musical, e cada oração, cada frase tem uma melodia, uma harmonia. É andato, moderato, allegro vivace, staccato. Há maneiras que eu falo muito mais allegro vivace, vamos lá. A maneira que falo staccato. E como vamos fazer? Com staccato, né? E há maneiras que eu falo moderato. Então a música está lá presente, a letra está presente na música. E outra questão interessantíssima, no final da música, nós estamos aqui em Portugal. Em Portugal eu fico impressionado, porque quando as pessoas vão se despedir em Portugal, as pessoas falam adeus. Não falam tchau, falam adeus. O tchau, ele é praticamente quando... Ah, tchau, até mais, a gente se vê daqui a pouco. Né? A gente está se despedindo, mas ao mesmo tempo tendo a sensação de que vai encontrar aquela pessoa. O adeus a gente normalmente fala quando a gente, isso no Brasil, né? A gente normalmente fala quando a gente não sabe se vai reencontrar aquela pessoa. E Sinal Fechado é uma música que finaliza justamente dessa forma. Eles se despedem com adeus. Adeus, 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 quase como um eco nesse processo de despedida, porque a gente realmente não sabia se a gente iria encontrar aquela pessoa novamente, ou se aquela pessoa nos encontraria. Porque a gente pensa na outra pessoa que morreu, mas que poderia morrer, mas a gente também poderia morrer. Eu mesmo vi muito isso 15 anos depois, 10 anos depois da ditadura ter terminado, a alegria de reencontrar pessoas que eu julgava que estavam mortas e que estavam desaparecidas, que eu nunca mais tinha visto. É um prazer, um reencontro da sua memória, é uma coisa fantástica. O que eu acho fantástico também é que mais tarde a Elis Regina vai recuperar isso. Você está aqui falando, estou lembrando, né? O sinal está fechado para nós. Ela refere-se à música de Chico, de Belchior. Ela se refere, o sinal está fechado para nós que somos jovens, eles venceram e o sinal está fechado. É fantástico, a unidade, a fraternidade, a solidariedade dos artistas na época de ditadura. O interessante também, para a gente poder finalizar essa pequena pílula, é que um sinal que está fechado, ele vai abrir. E a própria canção diz, vai abrir, vai abrir. O sinal fechado é temporário, ele passa. E é necessário que a gente permaneça na luta sempre. Então, a gente vai encerrar agora, lembrando a vocês que o sinal fechado da família vai abrir. Vai abrir para nós que somos jovens. Eu sei que eu tenho 73 anos de idade, mas eu sei da jovem mancebo. Eu sei da juventude dentro de mim, sei da sua juventude real, sei da minha juventude ideológica, e o sinal vai abrir. O sinal está fechado para nós, mas ele está amarelo nesse momento. Mas se ficar vermelho, saibam que um dia ele será verde. Um abraço para todos vocês. Para a semana tem mais, até nós chegarmos às lives. Um grande abraço. Sua despedida, Felipe. Abraço. Permaneçam na luta, ninguém solta a mão de ninguém. Valeu.